Olá, o estudo dessa semana está sendo dedicado em honra ao primeiro Yortzeit da senhora Leia Skitnevsky. O estudo de hoje, estudo 174, temos uma mitzvah, o mandamento 90, que é queimar kodashim, coisas consagradas que se tornaram impuras. Ontem estudamos que devemos queimar o notar e o pigul. Notar era a carne que sobrou dos sacrifícios para além do prazo pré-estabelecido para o consumo do korban. E pigul era aquele korban que se tornou inválido com um pensamento indevido. Hoje temos uma outra mitzvah que é queimar o sacrifício que se tornou impuro. Explicamos alguns dias atrás que os sacrifícios que se tornam impuros não podem ser consumidos. Então o que devemos fazer com a carne? Ou até mesmo se for um caso de farinha se tornou impuro, devemos então queimá-lo. Agora ele entra numa explicação muito interessante. Ele cita essa explicação só para provar, na verdade, por que queimar os sacrifícios é registrado como uma mitzvah positiva. É considerado uma mitzvah positiva queimar os sacrifícios que se tornaram impuros. Isso tudo que ele quer provar. Agora, a forma que ele prova isso daqui, ele cita do Tratado de Shabbat, é muito interessante. Mas para poder compreender isso aqui direito, vamos ter que introduzir alguns conceitos. Temos a seguinte regra na Torá. Temos várias mitzvot, e às vezes as mitzvot elas podem, de uma certa forma, colidir uma com as outras. Vamos usar essa expressão. Elas podem talvez colidir uma com as outras. Vamos citar um exemplo. Temos a proibição de misturar lã e linho nas nossas vestimentas. Porém, temos uma outra mitzvah, que é, numa roupa de 4 cantos, devemos colocar os tzitziot, aquelas franjas dos tzitziot, numa roupa de 4 cantos. Se eu tenho uma roupa de linho, que ela tem 4 cantos, então deveria colocar o tzitzit. Agora, incluso na mitzvah do tzitzit, temos um detalhe. Hoje em dia não temos como cumprir esse detalhe, mas um dos detalhes da mitzvah do tzitzit é que se coloca um fio de tchelet, naquelas franjas que se colocam, naqueles fios brancos que estão pendurados no tzitzit, um deles é tchelet. O que é o tchelet? O tchelet é especificamente lã tingida com azul especial. Agora, hoje em dia não temos isso porque a gente não temos a fórmula e os ingredientes para poder fazer essa cor, para tingir esse azul. Agora, a mitzvah existe, que é colocar um fio de lã azul. Tingir o linho de azul, isso não é chamado de tchelet. O tchelet é especificamente lã. Então agora imagina a seguinte situação. O indivíduo tem uma roupa de 4 cantos de linho. Ele deve colocar o tzitzit, que contém o tchelet, que é lã. Ele já está agora mesclando lã e linho na sua roupa. Como que ele deve fazer? Por um lado, ele não pode misturar lã e linho, mas por outro lado, ele deve colocar o tzitzit. Ele está encurralado, ele está numa emboscada. Então, o que ele deve fazer? A resposta é, ele sim coloca o tzitzit, ele sim coloca o tchelet. Pois temos a seguinte regra. Quando você tem uma mitzvah positiva, aqui no caso, colocar o fio de tchelet, e uma mitzvah proibitiva, qual tem precedência? É a mitzvah positiva. A mitzvah positiva, ela de uma certa forma empurra a proibição. Então isso que acontece, nós devemos colocar o fio de tzitzit, tchelet, apesar que ele é lã, numa roupa de linho. Agora, isso só funciona se é uma mitzvah positiva, um mandamento positivo, contra uma proibição. Agora, o que acontece quando temos uma mitzvah positiva contra uma mitzvah que ela tem os dois, positiva e proibitiva? É o caso que ele cita aqui. Temos em Yom Tov. Yom Tov tem a proibição de queimar fogo que não seja, queimar com combustível que não seja com o propósito para cozinhar. Então aqui temos azeite de trumá. Trumá, na verdade, ela tem a mesma categoria dos sacrifícios. Aqui trumá era algo que se dava para o Kohen, era algo que tinha que ser comido em santidade, não podia ser comido impuro. E temos a trumá que estava impura, então tem que queimar essa terumá. Para queimar a terumá, eu não podia queimar no Yom Tov, porque no Yom Tov eu não posso queimar ela com um intuito que não seja para alimento. Eu não podia usar essa trumá que estava impura para alimento. Então eu tinha que queimar ela sem
sem nenhum propósito, o que é proibido no Yom Tov. Agora, então, por um lado assim, temos uma mitzvah positiva que é queimar esse óleo. Por outro lado, temos uma proibição que não devemos fazer isso no Yom Tov. E não devemos queimar combustível no Yom Tov. Mas mesmo assim, a gente não fala que a mitzvah positiva, afirmativa, ela empurra a proibição. Pela seguinte razão. Porque não trabalhar no Yom Tov são duas mitzvot. Uma positiva e uma proibitiva. Não trabalhar, primeira coisa, tem uma proibição, não devemos trabalhar no Yom Tov. E também, a Torá ela cita, você deve descansar do trabalho no Yom Tov. Que, em outras palavras, descansar do trabalho é uma instrução na afirmativa. Descanse do trabalho. É uma mitzvah positiva. E uma mitzvah proibitiva não empurra, ela não tem como tirar uma mitzvah que ela é positiva e proibitiva. Então, por isso não devemos queimar essa trumá no Yom Tov. Agora ele só citou isso daqui para provar exatamente isso, que a queima é uma mitzvah positiva. Como a gente vê o Talmud entrando nessa discussão, citando que a queima é uma mitzvah positiva, mas mesmo assim ela não empurra a proibição de trabalhar no Yom Tov, então a gente vê que a mitzvah de queimar é uma mitzvah positiva. E é só por isso que ele mencionou todo esse assunto, era para mostrar, para provar o ponto dele, que ele está registrando isso aqui como uma mitzvah positiva.